Uma das técnicas mais conhecidas no Ocidente, né, da medicina chinesa, é a acupuntura. O nome acupuntura, na verdade, apesar de ser chinês, o nome dado acupuntura vem de uma palavra latina, que significa espetar com uma agulha. No entanto, a acupuntura, como é conhecida, na realidade ela pode hoje ser utilizada em diversos recursos terapêuticos. A acupuntura com agulha é um deles. Pode ser utilizado com agulha, pode ser utilizado com a magnetoterapia, com o uso de ímãs específicos, pode ser utilizado com o uso de cristais radiônicos. Os pontos podem ser utilizados com o uso de moxa, que é o aquecimento do ponto. Essa moxa pode ser manual ou elétrica. Pode ser utilizado ultrassom nos pontos de acupuntura. Pode ser utilizado eletroacupuntura, então a eletricidade nos pontos de acupuntura. Então tem uma infinidade de recursos terapêuticos que o profissional da medicina chinesa hoje pode utilizar, inclusive o laser, né? Então, algumas pessoas às vezes até deixam de fazer acupuntura porque acham, vai só utilizar agulha. E na verdade não. Com o aparato de coisas modernas que tem para fazer acupuntura, você não precisa mais utilizar, se não quiser, a própria agulha. Então, a acupuntura ela visa corrigir o fluxo energético vital de cada órgão no corpo. Então, o ser humano, dentro da medicina chinesa, ele é dividido em meridianos. O que são meridianos? Meridianos são linhas, como se fossem nervos. Mas meridiano, a palavra meridiano vem de rio, né? Meridiano, que corta, né? Então, imagina um meridiano terrestre, né? Que corta a terra. Então, nós temos algumas linhas no corpo que elas cortam o corpo da cabeça aos pés. E essas linhas do corpo, elas externamente, elas se ligam a diversas áreas, como a pele, né? Mais internamente ao músculo, e internamente elas se ligam aos órgãos. São chamados meridianos principais. Os meridianos principais, cada meridiano corresponde a um órgão, pulmão, fígado, rim, né? Estômago, mas também não somente aquele órgão, e sim as suas funções. Então, quando eu digo dentro da medicina chinesa que eu vou tratar o fígado, eu não estou falando que eu vou tratar com um ponto específico na pele o fígado somente órgão, mas sim tudo aquilo que abrange a energia do fígado, ou seja, o má funcionamento deste meridiano, o má funcionamento deste órgão, ele pode ocasionar em algumas pessoas queda de cabelo, em outras pessoas pode ocasionar, por exemplo, TPM, em outras pessoas pode ocasionar, por exemplo, hipertensão, em outras pessoas pode ocasionar enxaqueca, cefaleias de todos os tipos, em outra pessoa pode ocasionar tendinite. Então, quando nós estamos falando de nervos, tendinite, quando nós estamos falando de cabeça, quando nós estamos falando de ombro, quando nós estamos falando de cabelo, quando nós estamos falando de sangue, do estado de humor, irritabilidade, raiva, nós estamos falando de alguma forma do fígado. Então, quando eu harmonizo o fígado, ou seja, quando eu faço esse fluxo de energia num determinado órgão circular livremente, não a mais do que deveria e nem a menos do que deveria, as minhas funções vitais estão bem. E se as minhas funções vitais estão bem, eu não tenho sintomas de doença. Então, para a medicina convencional, nós temos as doenças. Para a medicina chinesa, nós temos as síndromes, que são diferentes. O que é a doença? O que é a síndrome? A doença são os sinais e sintomas, né? Por exemplo, característico, uma gripe, uma diabetes, por exemplo. Mas olha só a grande diferença que tem aí da medicina ocidental para a medicina chinesa e quando você faz acupuntura. Quando você trata lá com ponto específico de acupuntura para um diabetes, você não vai tratar um diabetes como na medicina convencional, ou seja, dando insulina ou dando um outro medicamento que vai melhorar o fluxo da insulina ou a absorção da glicose dentro da célula. O que você vai fazer é fazer com que as funções daquele órgão, baço e pâncreas, funcionem bem. Mas às vezes aquele órgão ele tem uma síndrome instalada num outro órgão. Então, por exemplo, uma pessoa que tem diabetes, mas tem muita irritabilidade,
tem gastrite junto, tem dor de cabeça junto, o problema não está apenas no pâncreas. Está aparecendo o problema no pâncreas, mas o problema está no fígado. Então, nós vamos tratar o fígado, e aí, como eu falei, com pontos específicos, e aí eu não estou falando somente de órgão, fígado, mas todas as funções do fígado, e esse fígado vai começar a agir de outra forma sobre o baço e o pâncreas, ajudando a melhorar o diabetes. No caso de uma pessoa, por exemplo, que tem diabetes, falando de diabetes, né? Uma pessoa que tem diabetes por calor nas mãos e nos pés, que tem calor nas mãos e nos pés, que tem boca seca, essa pessoa tem calor nas mãos e nos pés, boca seca, dor lombar, essa pessoa tem, dentro da medicina nós chamamos de síndrome de deficiência do rim. Então, não adianta tratarmos apenas o pâncreas, porque lá está mostrando o problema, mas o problema inicial está no rim. Então, são utilizados pontos específicos, tanto para o pâncreas quanto para o rim, tirado esse excesso de calor, e aí este órgão começa a funcionar como ele deve. Dessa forma age a acupuntura. Claro que nos moldes da medicina chinesa nós falamos de energia, mas a acupuntura foi muito estudado também pela medicina ocidental e por várias universidades ao longo do mundo. Um dos estudos é na Universidade da Califórnia, que observou que os pontos de acupuntura têm conexão com o cérebro, com a parte do cérebro, o córtex cerebral, aquela parte que toma decisões, que faz os órgãos funcionarem. Então é como se, a partir de um ponto específico, eu mandasse um sinal para o cérebro, e deste sinal para o cérebro mandasse então o meu estômago funcionar de outra forma, diminuindo, por exemplo, a acidez, no caso de uma azia, no caso de uma gastrite, né? Ou aumentando a acidez em outro determinado caso. Então, de forma geral, a acupuntura trabalha desta forma. Salientando de novo, nós não precisamos utilizar agulha, nós precisamos utilizar o ponto da maneira correta. Muitas vezes aumentando o nível de energia, ou seja, tonificando, e outras vezes sedando esse excesso de energia. O ponto, o meridiano, o órgão está funcionando demais, por isso que tem determinados sintomas, então a gente reduz o funcionamento para que ele fique normal. A partir do momento que ele entrou dentro da normalidade, aquele órgão, aquele meridiano, o problema em si, que é a doença, digamos, entre aspas, melhora. Então nós não tratamos a doença, nós tratamos aquilo que leva à doença, e por consequência a doença é tratada.